Vossa Excelência, eu sou obrigado a voltar. Vocês podem imaginar por que a defesa fala por hoje. Quem acusa é quem tem que trazer as provas. Quem acusa é quem tem que trazer as provas. Vossa Excelência, e eu sou obrigado a voltar. Toda hora que eu falava uma coisa que não estava nos autos, eu disse, isso não está nos autos. É por informação. E praticamente, o promotor, nessa fala, última fala, quer que eu fale uma coisa que eu não posso falar, que tem um dos acusados aqui, que eu defendi ele num crime de feminicídio. E eu sei da história por isso. Porque quando eu pedi, ele foi para o semiaberto, que depois eu pedi para ir para o aberto, para ir para o Rio de Janeiro, ele citou esse processo, por isso que eu sei do processo. E disse, e tem um mandato de prisão. Aí eu olhei, não tinha, porque tem como o processo era antigo, doutor Caio, nem botaram isso aí. Os mandatos de prisão do Banco Nacional, BNMP. Foi o que acontece? Eu olhei, não estava. Eu disse, não. E como foi essa história? Ele me contou a história. Aqui não é historinha de eu ouvir dizer de fulano de tal, não. Eu estou dizendo, é um dos acusados que matou seu filho. Não estou aqui com historinha, não. Eu tenho essa prova? Não tenho. Eu disse para vocês que não tinha essa prova. E nem podia trazer essa prova dos autos. Se eu tivesse, não podia trazer. Porque é falta de ética. Ele foi meu cliente. Eu estou citando o nome da pessoa? Não. Eu digo que um deles, eu sei da história, e essa história diz aí, foi morto um do lado e outro do outro. E dá de si, talvez não dê nada, nem para ninguém. Essa história. E eu tive contato com ele, Vossa Excelência. Foi por 8 anos defendendo ele no processo. 8 anos. Por isso que eu sei do processo. Na hora que você me contratou, que eu olhei, eu digo, ixi, é o processo dos dastrinados. Por isso não é historinha, não. Mas vamos lá. Ah, se não for, mas foi em outra pessoa. É não, Vossa Excelência. Notícia crime é quando você noticia um crime e diz autoria. E quem está dizendo isso é um delegado para uma juíza. Ele está dizendo, mas não sei o quê. Claro que ele não está aqui. Ele está morto. Ele não podia estar aqui julgado aqui no outro processo. Nem ele, nem o João pode estar julgado. A notícia crime é quando você noticia um crime e o delegado está dizendo, está nos autos. Notícia crime é isso, doutor. Notícia crime é isso. Aí tem que se apurar. Mas não está apurado do morto. Extinção de punibilidade. Qual é a extinção de punibilidade? A morte. A prescrição. Extinção de punibilidade. Ele não podia estar nesses autos do outro, em que ele foi vítima, o filho dele, os 2 filhos dele foi vítima. A vítima desse caso não podia estar. Mas o delegado disse que ele foi um dos acusados. Era até espantoso querer o Ministério Público que ele tivesse sido investigado. Se ele está morto, não pode ser investigado. É só isso. Mas o delegado disse o nome dele, não disse. Por que é que o Ministério Público veio consertar? Isso chama consertar o que foi dito pela defesa. E eu digo que, porque é o seguinte, Vossa Excelência, acusar, botar a mão na cara de uma pessoa é muito bom, não precisa trazer prova. Eles pegam praticamente a denúncia. Eles pegam 4, 5 júris para fazer, eu não tenho condição de fazer.
se eu fizer 2 jurums seguidos, eu estudei o processo meses e meses atrás. Talvez não viu isso. Vocês escutaram. Qual é a página, doutor? Qual é a página que está isso? Do delegado? Eu disse a parte que ele foi buscar. Aí vem com a história, notícia crime. Meu amigo, notícia crime. Noticiou que aqueles foram as pessoas. Doutor, não consegue a parte? 3 minutos para a parte. Obrigado, doutor. Como foi citado de que eu pedi o local das páginas, eu perguntei justamente porque ele falou que o delegado disse, a conclusão do delegado. E a notícia de fato, na verdade, é algo inverso. Como eu falei para Vossa Excelência, questão de retórica. Se alguém fizesse uma notícia crime no Ministério Público e saísse o nome de Vossa Excelência, não fui eu que estava falando. Não seria o promotor responsável pela notícia, pela notícia crime, abrir o PIC, que é o procedimento de inquérito criminal por parte do Ministério Público, que corre no Ministério Público, que teria falado que foi o Vossa Excelência. Alguém noticiou. Então, vamos supor que alguém que esteja nesse júri noticiou algum ilícito que aponte Vossa Excelência, ele chega ali na promotoria e faz essa manifestação, diz, ó, jurado A, jurado B, fez algo que era considerado ilícito ou crime, por exemplo, corrupção em um eventual júri. Isso não condena a Vossa Excelência, isso é o que a parte que está aqui em plenário falou. Por isso que quando eu questionei o nobre defensor, o doutor Dimas, aqui sobre qual era o ID daquela manifestação, para apurar se era notícia crime, se era algum relatório que eu não tinha, realmente não tinha visto, porque não tinha nenhuma conclusão do delegado. E de fato não tem. Tem apenas a notícia crime relatada. O relatório final do delegado sequer fala na autoria da vítima. E nem poderia fazer por óbvio, porque ele faleceu. Claro. Mas não tem elementos apontados aqui indicando, além da fala do Salvador e do irmão. É por isso que eu estou explicando para Vossa Excelência. Aqui seria confrontado, por exemplo, se ele estivesse vivo, um exemplo, seria confrontado com os testemunhos que Vossa Excelência ouviram. Por isso que eu pedi que ouvissem esses testemunhos, que trouxe a perícia para Vossa Excelência, para que chegassem à sua conclusão, porque o delegado não chegou, o delegado só replicou, não foi o delegado que falou, ele apenas colocou o papel. Obrigado pela parte. Doutor, tem mais 3 minutos, tá? Ao final. Certo, doutor. Eu espero, eu sei que ele não eu espero que o senhor faça o pedido de a parte para a defesa, e a defesa vai negar e o senhor pede o juiz. Tá bom? A partir de agora. Eu não dou a parte ninguém, que eu fico calado lá, ouvindo tudo. Vossa Excelência, eu disse em algum momento que seria a conclusão do inquérito, daquele outro inquérito, até mesmo porque não podia, porque o cara está morto. Se fizesse, era uma aberração jurídica, o senhor sabe disso. Se botasse ele como acusado lá, era uma aberração jurídica, porque ele está morto. O que eu estou dizendo, e eu falei, doutor, desde o começo, que era notícia crime. E ele falando da notícia crime, mas para quem é que ele manda? Quem é que ele manda? É para ele mesmo? Por juíza! Ele manda para uma juíza daqui de Caracol, dizendo que quem matou o João Trindade e atirou no Salvador e no Edmar seriam essas pessoas. Ele está dizendo para a juíza. Agora, é claro, a partir da hora da morte, ele não vai figurar como acusado, se for na aberração jurídica. É só por isso que ele não está aqui. É só por isso. Vossa Excelência, é aqui. Sobre isso, da participação dele, está nos autos. Aqui ele está mandando para a juíza. Ele está dizendo para a juíza, olha, doutora, quem matou o João da Trindade foram Sirene Pereira da Trindade, Gilderson Pereira da Trindade, Ademar Pereira da Trindade, Márcio Pereira da Trindade, Zeinaldo Pereira da Trindade, Carlos Pereira da Trindade, João Pereira da Trindade e João Natalio, a vítima. Botaram aqui que foi Dimas Batista de Oliveira? Botaram? O delegado botou que foi Dimas Batista de Oliveira que estava lá nessa emboscada?
Não botou? Botou ele. Está aqui é uma autoridade. Será que essa autoridade está mentindo? Isso é que eu quero dizer. Ah, porque não apurou. Claro que ele está morto. Como é que vai apurar a participação dele? A partir da hora que ele morreu, pronto. Só está dizendo, o delegado está dizendo para a juíza que a emboscada foi praticada por essas pessoas. Por essas pessoas. Agora, em relação a ele, acaba ali. Ele não vai investigar o morto. Que isso é uma aberração jurídica. É isso que eu quero dizer. Ele estava participando, sim. Precisa mostrar para Vossa Excelência, novamente. Vossa Excelência viu, um dos jurados estava vendo que eu estava doido ali, procurando isso, e ele mandou devolver. Obrigado aí por isso. Porque ele sabia que eu estava procurando era isso. Porque está aqui. Quem diz é o delegado. O delegado que presidiu os 12 inquéritos. Eu não estou trazendo coisa que não está nos autos, não. Se o senhor disser que esse relatório é preliminar do delegado não está nos autos, eu peço a condenação dos dois. Mas está. Está aqui. Está aqui. Eu não estou mentindo, não. Claro que eu trouxe coisas aqui que eu disse para vocês, não está nos autos. Mas eu também não posso trazer porque fui advogado. Isso é antiético. Eu vou até dar uma vez, vou falar o nome da pessoa. Mas eu sei desse processo. Eu sei desse processo até mais do que os próprios acusados. Porque eu fui buscar o processo. Porque eu queria a liberdade dele e com medo de ter o mandato de prisão. E fui atrás. E eu disse que não está nos autos. E ainda perguntei para ele, mas o que foi isso aí? Não, briga de família. Correu um lado e outro. Aí quando eu olhei lá, via os dois processos. Aí eu digo, mas são parentes. Eles são. Porque tem o João da Trindade e a Dimar da Trindade. Portanto, Vossa Excelência, está aqui o documento, está dentro do processo, eu não estou falando nada fora do processo. Eu falei que é questão de ética, não vou falar o nome da pessoa que eu defendi, não vou. Né? E dizer que agora isso aí eu provo. A justiça nunca achou ele porque ele quis, porque ele passou 8 anos preso. E nunca foi citado desse processo. Né? E esse daqui já estão no banco do zero. Portanto, em relação à participação dele, eu não fui. Falei o que não está nos autos, está nos autos. Agora, trazer que a notícia crime não pertence. A notícia crime é você dizer que uma pessoa participou de um crime. Aí vai ser investigado. Vai investigar morto? O morto vai ser investigado. É por isso que ele não está lá, doutor. É só por isso. O morto não pode ser investigado. Mas o delegado mandou para a juíza dizendo que as pessoas que participaram desse emboscado foi essas, inclusive o seu João Anatá. Dizer que outra pessoa não tem nada a ver. Está lá a prova que ele tinha sim. Ele tinha sim. Tudo parente. Tem uma testemunha aqui que desde as reuniões que teve lá, sabia que o seu Salvador ia para essa reunião na Câmara. Fizeram a emboscada porque sabiam. E os outros moram mais longe. E por que é que eu sei que foram para casa? É aquilo que eu digo para a senhora. Foram todos para casa, sim. Depois é que mudaram para Japecanga.
Aqui eu estou dizendo, não é abrir na boca não, Vossa Excelência, aqui eu sei do processo. Foram para suas casas e ficaram quietos. Depois mudaram para Japecanga. Claro que eu não tenho isso no processo e não posso trazer. Se eu tivesse um depoimento dessa pessoa, eu não podia trazer no processo, Vossa Excelência. Questão de ética. Portanto, o que eu trouxe que não estava nos autos, a não ser aquele caso do delegado, mas quem disse que o delegado não fez nada? O outro delegado. Foi ou não foi? O outro delegado disse que ele não fez nada. Não. A primeira coisa que você faz no homicídio é isolar. Por que é isolar? Porque qualquer coisa que aparecer ali, se você não isolou um policial, mesmo um policial militar como aqueles ali, que eles são polícias administrativas, mas ele viu um crime, ele tem que isolar para quando chegar, está preservado o local, para não ter contaminação. Aí aparece uma bala, aí, depois não sei quantos dias, quem foi que botou a bala lá? Quem me garante que era ali? Tem esse laudo do local do crime? No processo? Não tem. Quem é que me garante que foi plantado? Eu não estou dizendo que ele fez. Longe disso. Mas cadê? Cadê o laudo do local do crime? Não tem. Nem o laudo cadavérico não tinha. Foi obrigado a exumar o corpo de todos os dois. Até constrangimento para a família dos dois lados. Exumar, porque o delegado que era nomeado lá não fez o trabalho dele. E quem está dizendo isso, doutor, sou eu que estou trazendo isso aqui, que não está nas provas. O outro delegado disse isso. Vocês leram aí? Não sou eu que estou inventando, não. A única coisa que eu disse que não está nos autos é em relação a um dos acusados, que eu não ia trazer, e outro é sobre como aconteceu a dinâmica, porque foi pessoas que falaram para mim, mas eu falei, não está nos autos, não tem prova disso. Mas a prova do delegado que ele está participando está aqui na notícia crime. Notícia crime. O que é notícia crime? Ou é a notícia ou é a notícia para ir para o aniversário? Notícia crime é que o delegado está tomando conhecimento do crime e dos autores. Só isso. E os autores? O seu João Natal está fora? Não. Não, senhor. Está aqui. Vossa Excelência, as alegações finais do Ministério Público, ela já tem que ter uma certeza. A pronúncia não. O juiz não precisa ter juiz de certeza não. Mas as alegações finais do Ministério Público, sim. E ele aqui está dizendo que tem dúvida. Aqui ele está dizendo que tem dúvida sobre a legítima defesa. Quem está dizendo? Não sou eu, não. Quem está dizendo é o Ministério Público. E eu li aqui para Vossa Excelência. Ele está dizendo, mas tem que pronunciar que é o jurado que vai decidir se eles são culpados ou não. Ele diz isso. Vossa Excelência, eu vou trazer aqui para Vossa Excelência. Eu vou trazer para Vossa Excelência o artigo parece que é 156 do Código de Processo Penal. Aí vou chegar no senhor Lidomar. Rapaz, esse promotor aqui, a inteligência dele está acima da média. Ele passou num concurso dificílimo e ele sabe disso. Ele sabe disso, que ninguém pode ser julgado e condenado baseado em inquérito policial. Ele fala em seu Lidomar na fase policial. Por que não pode? Porque lá não tem o princípio do contraditório e da ampla defesa. Está o cara contando o que bem quer o delegado.
Pois pronto, você. 155. 155. Vou ler aqui para vocês. O que é que diz? O juiz formará sua convicção pela livre apreciação das provas, produzidas em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Vossa Excelência, o que eu estou dizendo aqui, o juiz, quem é o juiz hoje aqui? São essas 7 pessoas. Aí ele fala, seu Lindomar falou lá no inquérito policial, mas lá perante o juiz de São Paulo, ele disse que esse rapaz não estava na redondeza. Você já leu, mas eu vou mostrar novamente, porque isso é mais importante. Isso é importante. E eu falei que no inquérito ele falou isso. Eu falei, não escondi não, doutor. Vossa Excelência, ele diz bem claro. Ele diz também, vou começar aqui de novo. Que ele ouviu o barulho da banda, ele disse que estava baleado e que estava procurando Maria Aparecida. Perguntado se o depoente tinha visto, ele disse também que havia matado o filho dele, Joãozinho. Não sabe o motivo de ele procurar a senhora Maria Aparecida, mas sabe, ele sabe o que é. Que a Maria Aparecida é cunhada, é irmã das pessoas. Aí ele diz aqui, ele deixou a moto e foi em direção ao local onde tinha matado o filho dele. Isso aqui é juiz. Hoje ele disse que não sabe para onde ele foi. Isso aqui é juiz. Isso aqui é perante o juiz na cidade de Jandira, São Paulo. Não viu Edmar nas redondezas. Isso aqui é juiz. Esse aqui é que tem validade. Está aqui. Alguém obrigou ele a dizer isso? Porque se ele não tivesse falado no Edmar aqui, não, eu posso dizer, não, é porque ele esqueceu. Mas ele foi perguntado. Aqui é uma pergunta que foi feita, se o Edmar não viu o Edmar nas redondezas. É porque ele não viu mesmo. Isso aqui é juiz. Aqui sim tem validade. Mas lá no inquérito, ninguém pode condenar ninguém baseado em inquérito policial, não. A testemunha fala o que quer. A testemunha fala o que quer. Não é confrontado com advogado, não tem nenhum advogado lá. Não é confrontado. Eu vou contar uma história. Eu fui apresentar um rapaz que tinha matado uma pessoa lá na Praça dos Paraibanos, ali vestindo carro. Uma delegada tinha entrado com 3 meses, mas já estava contaminada. Os outros contaram uma história para ela, e a história era aquela. Que o cara chegou, ficou de trás dele, batendo papo, e não foi isso que aconteceu. E outros testemunharam e viram o que foi que aconteceu depois. Aí eu levei o rapaz, e ela, assina aqui. Eu disse, não, doutor, não é assim não. A senhora nem perguntou o direito dele de ficar calado. Aí eu vou ler aqui. O que os outros, que eram 4 caras que foram para cima dele, e ele pegou uma faquinha da moto e mesa, mas acertou bem no coração, morreu. Contando a história que tinha dito para ela. Aí eu disse, doutora, a senhora está prevaricando. A senhora está prevaricando aqui. Não sei o que, mas foi assim. Aí eu sou calmo, mas não estou muito. Aí eu bati na mesa, doutora, eu vou levar essa senhora na corregedoria.
porque a senhora, se eu não tivesse aqui, ele tinha assinado isso aqui. E aí, meu amigo, ele estava lascado pro resto da vida. Sabe o que ela disse para mim? Mas doutor, mas foi desse jeito. A senhora estava lá e eu também não estava não. Eu comecei a discutir com ela. E aquele triste no caso. Por isso que eu digo, por isso que tem esse artigo que diz que não tem validade para condenar ninguém baseado só nisso. O doutor fala muito lá, mas não fala aqui. De Jandira, estava um promotor, um defensor e ele, e o juiz. Está todos assinados aqui. Princípio do contraditório. Está bem aqui, bem claro. Edmar não viu Edmar nas redondezas perante o juiz. Eu vou lhe dizer uma coisa. Digo para vocês, não gosto desse tipo de coisa não. Mas se o senhor Lindomar estivesse aqui, eu ia confrontar não lá não lá do delegado. Porque eu não vou atrás do que falou do delegado não. Era o que ele falou hoje e o que ele falou lá no juiz. Aí eu ia perguntar, ele estava compromissado? Qual foi a hora que você mentiu? Foi hoje ou foi lá no juiz de Jandira? E aí eu pedi a prisão dele. Pode ter certeza. Qual for? Porque aqui é muito sério. Porque esse depoimento dele pode levar a uma condenação de uma pessoa que não estava nem no local, que ele mesmo afirma. Uma condenação de uma pessoa que não estava nem no local, é muito sério. Não é um falso testemunho, uma mentirinha não. É uma mentira que pode prejudicar o rapaz pro resto da vida. E eu tinha pedido a prisão dele. Não fui fazer tumulto porque ele estava em São Paulo. Não ia dar em nada. Mas eu ia fazer isso aqui. Por conta desse depoimento. Não do outro lá. Desse aqui. Em juiz. O promotor, defensor e juiz. Portanto, Vossa Excelência. Aí o promotor perguntou. Confia o que está nos autos. Confia. Você não tem que confiar o que está nos autos. O que o promotor vem dizendo que o cara não tem nada a ver, pois confia o que está nos autos. Foi que o delegado que veio lá de Teresina falou que a vítima estava também junto. Está nos autos. Pois confia o que está nos autos. E não foi o Salvador que disse. Esqueça que o Salvador disse que ele estava lá. Quem disse foi um delegado que presidiu o inquérito. Ah, mas ele não botou que ele é culpado. Como é que vai botar que ele é culpado? Um delegado desse deve ter formação jurídica. Ele não ia botar, olha, foi fulano de tal, e indiciou ele. E já acabou. Doutor, é o seguinte, eu vou me ater, independente do resultado, se for a dissolução, o que for aqui, mas eu posso estar errado, mas dizer que eu escutei, o senhor falou, se fosse meu filho e fosse ele mesmo, você falou. Agora eu esqueci isso aí, porque eu vou olhar e digo, doutor, foi no calor, eu acho que o senhor no calor disse isso, mas disse, se eu não me engano, porque eu copio tudo. Tudo que o promotor fala, eu vou copiando, que tem interesse. E eu entendi que o senhor falou, se fosse meu filho e eu fosse ele, eu faria. Você falou. Com todo respeito, eu não vou dizer que não foi no calor, mas o senhor falou. E eu não ia anotar isso aqui se eu não tivesse ouvido. Pois bem, Vossa Excelência. Eu acho que já está muito longo. Doutor, fala do inquérito policial que o Lindomar falou. Eu sei aqui que a gente reconhece o juiz que passou por aquele, impulsionou o outro processo.
doutor Caio impulsionou. Mas infelizmente, enquanto esse aqui estava andando, o processo deles, do outro, porque é o seguinte, tem 2 acusados que foram presos. Estava a discussão da justiça. Teve um que eu trabalhei com, até um tempo desse, eu fiz um pedido lá, mudança de endereço, lá no Rio de Janeiro. Nas execuções penais no Rio de Janeiro. Ele ia mudar de endereço, eu botei o endereço, porque eu disse, olha, não acha você no endereço e você pode complicar. E eu coloquei. Isso não tem muito tempo não, que eu fiz. E portanto, falar que estão, que porque não foi encontrado, ora minha filha, o problema é que as prisões não foram botadas no sistema, senão já tinha sido tudo feito. Até esse que eu trabalhei para ele não tinha sido solto, porque tinha um mandado de prisão em aberto. Portanto, eu sei do esforço que o esforço que o doutor Robledo fez, eu reconheço, para o processo andar. E depois que o doutor Caio chegou, o senhor tem despacho também nesse processo, eu já vi, né? Eu já vi despacho nesse processo, mas o despacho nesse processo que o doutor fez, sabe qual foi, Salvador? Pedindo a revogação da prisão deles. Estou mentindo. Foi isso que aconteceu. Se agora for revogada a prisão, agora que não acha mais eles. Tem um parecer do Ministério Público pedindo a revogação da prisão. Meu, doutor? Não sei, não Acho tem. que Não, mas tem, pediu. Meu? Não posso dizer. Não, quando eu falo assim, Ministério Público, mas tem pedido revogação da prisão. O Ministério Público pede a revogação da prisão. E do Zenaldo, já tem uma decisão que realmente aconteceu a prescrição, que está prescrito. O Zenaldo não vai enfrentar isso aqui não. E dos outros 2 anos está prescrito para todo mundo. Para todo mundo. E o Zenaldo já está livre. Né? E tem lá. Eu olhei que tem um parecer. Mas o parecer não é para todos não, desculpa aqui, é para um que pediu a revogação. Se eu não me engano, é um que já tem 60 e poucos, 66. Eu até olhei se ia olhar se tinha prescrição para ele. Não sei se é um João, mas tem. Portanto, Vossa Excelência, o próprio Ministério Público revogar a prisão. Eu também entendo que a prisão, o decreto de prisão, está há muito tempo, tem que ser revogado dele, eu como defesa. Porque tem muito tempo. Eles são culpados da justiça não ter buscado? Não. Portanto, eu não estou criticando o pedido deles. Eu como defesa também ia pedir. Só que nesse caso meu cliente, se eu pedisse, aí ia dizer onde era que ele estava. Aí eu nem falei nada. E hoje ele passou. Mas teve a discussão da justiça. Portanto, quando essa senhora chorou aqui e fez uma pergunta na inocência dela, coberta de razão. Meu marido está hoje enfrentando um júri, podendo pegar 30 anos de cadeia, e meu filho. E os outros? Em março de 2027, prescreve. Eles nunca foram nem ouvidos, nem citados. E eu acredito que passa esses 2 anos. Nem citado foram. Nem citado. Eles não foram nem ouvidos. Não passou nem pelo crivo do juiz. Esses aqui já estão aqui. Portanto, Vossa Excelência, deixa eu ver bem essa aquisição, doutor. Cadê? A nova? Tem um para o senhor, doutor. Tem que mandar também. Será que eu acho nesse papelada toda? Não acha nada. Já nova? Ô, menina eficiente.
Desculpa eu dizer assim, menina é porque Não me nova. ofendo não, tá Porque tranquilo. é nova. Vamos lá. A primeira série é em relação a Salvador. Se lá no dia 20 de fevereiro, aqui não tem nada a ver com a morte do filho dele, aí é um outro processo. Na localidade A Vítima, João Natário Pereira da Trindade foi atingido por disparo que lhe causaram a morte? Sim. A defesa também reconhece que sim. O acusado de Salvador foi o autor. Aqui, doutor, tem 2 disparos lá e aqui tem de um dos disparos. Eu boto, foi autor de disparo só, porque o outro eu estou negando a autoria. Se botar só um, ele só tirou um. Aí o outro, Salvador, foi atingido, a vítima Joana Natália foi atingida por disparos. Certo, Tá disparo. correto aí, né? Aí o senhor quer na série da Edmar, é? não, é porque está aqui, do jeito que está, por um disparo. Foi atingido por um disparo. De um disparo. Certo, entendi. É do disparos. Não, mas é que tá correto, foi o autor de um dos disparos. Ele foi autor de um dos. Mas se tem um, como lá no laudo tem. Mas a gente não está dizendo que o outro foi do Edmar, ele pode ter dado 2, por exemplo, Ah. ou uma terceira pessoa. Ah, Você sim. quer que deixe o autor Não, de um do disparo, do disparo. Então pronto, faz É. a alteração. Não, não vai mudar em nada. Vai Não mudar. muda, mas Pronto, não, uma não palavrinha tem muda. problema nenhum. Vá, bote essa alteração. Uhum. Ele foi o autor. De um disparo, pronto. De um disparo. Ele foi o autor. Ele foi quem atirou no navio. O jurado absolve o acusado de Salvador? Sim. Aí, aqui está incluída a legítima defesa. Aqui está incluída a legítima defesa. E por que é que eu digo que teve legítima defesa? Olha, como é que ele chega lá dizendo que mataram o filho dele, não sei o quê. E o João Natália vai dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Como é que ele sabia? Como é que ele sabia? Se foi lá no mar. É porque ele estava junto. E quem disse foi o delegado. Absolve. Caso vocês não absolve, porque eu acho que vai ficar bem aqui na absolvição, eu entrei com uma outra tese, se ele agiu sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Ele está dizendo que a vítima não provocou. Ora, como não provocou? Estava junto com os outros e ainda atirou nele. Não provocou? Isso é caso não passa a absolvição. Aí, a tese do Ministério Público foi impelido por motivo todo, buscando vingança em razão do suposto atentado anterior. Vossa Excelência, esse quesito, do jeito que está aqui, eu não estou adiantando. Rapaz, qual é? Caso tenha um recurso, é duro, porque é torpeza o cara recebeu o atentado, o filho morre e você ainda vai ser acusado de ter agido por motivo todo. Isso é muito contraditório. Foi torpeza, porque foi uma vingança. Como é que o cara mata meu filho, atira no outro e atira em mim? E eu vou lá e mato o cara e eu agi com torpeza. É só olhar no dicionário o que é torpeza, que vê que não tem nada a ver. Nem se fosse por vingança. A vingança, para que se vocês disserem se sim isso aqui, tinha que ter uma vingança demorada, não no mesmo momento, porque no mesmo momento não é vingança, nem vingança é. Se tivesse passado tempos e todo, aí você fosse lá, nem a vingança em si é torpeza, tinha que ser acompanhado com a torpeza. Foi vingança, mas tinha que ser acompanhado com a torpeza. Né? Eu fiz um júri, não tinha uma pessoa que não tinha um curso superior. Tinha uma pessoa que não tinha um curso superior. E é próximo a essa região aqui. Só que ali no... É o nome
da cidade. Diz que é de Caracol, outros dizem que é Bom Jesus. Voto mais em Bom Jesus. É um povoadozinho aqui pertinho. Meu nome é Deus. Eu já fui aqui por dentro. E é bem pertinho daqui. Uns dizem que é município daqui, mas o pessoal tem contato com Jesus. O cara ia para a roça. Porque vai ali para o Pontal, depois desce. Vai para a roça. E o cara tira no carro. O filho tinha 7 anos. 16 dias depois, encontra a mulher do cara. Porque antigamente aqui, vocês sabem disso, o cara matava um, ia para esse buqueirão e não achava mais não. Né? E esse local é município hoje de Caracol, é pertinho. Mas eles têm contato com o Bom Jesus. E aí, 16 dias, encontrou a viúva e o filho dela de 18 anos. Mataram a viúva e deram 48 facadas no filho. Aí ela tinha um filho com 20 dias de nascido, morreu o filho e tudo. 20 anos depois, quando ele tinha 27 anos, ele veio de Brasília e matou o cara com tiro. Matou a qualificadora sem dar direito de defesa à vítima, porque o cara não sabia quem era ele. Agora, torpeza. Só que aí a gente vai aprendendo. Eu errei, não estou explicando que a vingança foi aí só o superior. Depois disse, doutor Dimas, eu digo, vocês qualificaram o rapaz, meteram um homicídio qualificado do rapaz, o rapaz passou por essa situação todo dia. Aí eu disse, mas Dimas, mas foi vingança. Eu disse, mas foi torpeza? Porque eu não ia imaginar que só o superior não entender que vingança é uma coisa e acompanhada da torpeza é outra. Vamos dizer que fosse vingança aqui. Tem torpeza aí? Porque o que qualifica é a torpeza, não é a vingança. Todos eles disseram. É mesmo. Eu digo, qual foi a torpeza? Lê no dicionário o que é torpeza? Se nesse caso que teve torpeza também. Mas eu não expliquei como eu estou explicando para vocês. Portanto, essa qualificadora não existe. A qualificadora que sem dar direito de defesa à vítima. Lá no caso dele, sim. Essa qualificadora é cabível, sim. Porque eles pegaram de emboscada. É uma das causas da qualificadora. Emboscada, dissimulação. Vamos dizer, eu sou teu amigo. Chamo você para um local, você está confiando em mim e tu me mata. Aí é sem dar direito de defesa à vítima, porque simulou. Mas não, nesse caso aqui, são inimigos. E a mãe do vítima diz, eu não tenho nada a ver com isso. Como é que ele sabe? Como é que ele foi pego de surpresa? Portanto, não existe nenhuma dessas qualificadoras. Aqui é só o Ministério Público querendo aumentar a pena. Portanto, Vossa Excelência, eu acho que eu não tenho mais. Eu acho que aqui todo mundo entendeu. Quando chegar no quesito dele aqui, do Edmar, que é o segundo quesito, se ele participou lá, que diz assim: o acusado Edmar foi autor de um dos disparos de arma de fogo contra a vítima. Claro que não, aí já morre, já chegou o final aí. Tanto que para ele, eu nem falei aquela tese de violência e emoção, porque ele não participou. Vai condenar uma pessoa só porque a família, depois do ajeitado do delegado, eu digo, é verdade, foi ele que fez aquela. Aí vai condenar para dizer que foi ele. A testemunha disse lá na delegacia, disse hoje, mas lá em Juiz disse que ele nem viu ele pela redondeza. Eles vão condenar o rapaz por isso, por uma palavra de parente, hoje. Porque é o seguinte, um filho da minha prima, ele é parente meu também. Nós aqui, nós respeitamos como parente. Ele é filho,
eles são primos, filho de 2 primos. E aquele mentir dizer, parece que nem conhecia. Parece que nem conhecia. Mentindo. Porque ele é primo. É primo. Todo mundo sabe que ele é primo. Agora não é primo, aquele que a gente chama legítimo. É filho de 2 primas. Mas nós aqui no Piauí, principalmente aqui no sul do estado, sem ser por nós, a gente conhece como primo. E as 2 primas, os filhos das 2 primas chamam uma de tia. Isso é normal. E ele mentir, dizer que não, como que não tem parentesco, nem tem. Portanto, Vossa Excelência, quando chegar na aquisitação do Edmar, vocês não reconhecem ele como autor do disparo. E no caso do Salvador, absolve, porque ele agiu em legítima defesa. Essa historinha da carochinha, como diz o rapaz, ele pegou aula com o Malato. Essa história bem da carochinha que ele falou aí, eu digo, pegou aula com o Malato. Malato é um colega dele. Que chega aqui no júri, ele não tem esse, mas o outro colega dele mente mais que, não sei nem quem é que mente, você diz, mentiu aquela, mas é descarado. Mas a historinha da carochinha ele trouxe, mas ele não fala, não traz mentira. Ele tenta induzir vocês, mas eu acho que aqui ele não conseguiu induzir, dizer que esse rapaz estava na cena do crime. E meu muito obrigado. Pessoal, antes de a gente passar para a votação, vou fazer aqui 2 rápidos esclarecimentos, tá? O doutor Dimas bateu muito na tecla do ofício do delegado para juiz.